Olá, tudo bem com você? Eu sou o Douglas Peternella, educador corporativo, palestrante, eu ministro treinamentos e palestras há mais de 24 anos e sou também fundador da Flama Treinamentos Criativos. Quero hoje te fazer uma pergunta. Você já teve um problema que te ocupou os pensamentos o tempo todo? Desses de ficar o dia inteiro pensando nisso e até de noite sem nem conseguir dormir? Já? Acho que sim, né? Todo mundo já deve ter tido um problema dessa forma que nos ocupa, nos consome completamente. Pois bem, o que acontece quando a gente fica assim, hein? Pensando só naquele problema, naquela preocupação que tem? A gente perde produtividade, a gente deixa de fazer aquilo que era importante e acaba até mesmo alguns relacionamentos sendo tratados de uma maneira menos adequada, porque o bendito problema está na cabeça o tempo todo. Acontece que é possível mudar isso, é possível tirar o foco do problema para algo positivo. E é sobre isso que eu quero conversar com você por esses minutos. Esse é o tema do vídeo de hoje, foca no que é positivo. Controlar os próprios pensamentos é um negócio complicado. Os pensamentos fluem, vêm à nossa mente de uma maneira que a gente não tem muito controle sobre isso. Agora, um ponto que eu quero trazer para você nesse vídeo de hoje é que se você não consegue controlar os pensamentos, é possível, no entanto, evitar de ficar focando ou pensando no mesmo assunto, no mesmo problema o dia todo. Assim, ó, você está trabalhando, por exemplo, e aquele problema voltou à tona, veio à tua mente. O que você faz? Você pode substituir esse pensamento negativo, esse pensamento que não te agrega valor, por outro mais produtivo. É isso mesmo, porque ficar pensando num problema que muitas vezes você não tem gestão sobre ele, não te ajuda de forma alguma. A gente tem que pensar em coisas que nos levem para frente e para cima. Que você sinta que está progredindo. Como que você faz isso, hein? Tem uma técnica em 3 passos que eu vou te passar bem rapidamente e que talvez possam te ajudar nesse aspecto. Assim, quando vier um problema, preocupação, você pergunta, vem cá, o bicho é tão feio quanto eu estou pensando mesmo, hein? É que às vezes a gente pinta a situação com cores mais carregadas do que as reais. Aumenta a dimensão do problema, entende? Então, se você fizer essa pergunta, o problema realmente é grave? A situação realmente é drástica? Se você responder que sim, você continua para o segundo passo que eu vou te passar. Se você falar, bom, de fato, talvez não seja tão grave assim, né? Talvez eu esteja exagerando um pouco mesmo. Então, isso também já pode diminuir a tua sensação de, digamos, opressão pelo problema. Agora, se você diz, não, a situação é feia e tem tendências a piorar. Então, passa para a segunda pergunta, que é a seguinte. Ok, a situação não é bacana, mas ficar pensando nisso vai me ajudar? E eu aposto que não vai te ajudar. Porque se for uma situação sobre a qual você tem gestão, você tem controle, você pode fazer alguma coisa, então pensar em como solucioná-la pode ser uma alternativa interessante. Faça então a terceira pergunta. O que eu posso pensar que vai me ajudar a me mover para frente e para cima? Como eu posso substituir esse meu pensamento negativo, sabotador, que nos prende, não é? Por algo melhor, mais produtivo e que me mova na direção dos meus objetivos. Você substitui esses pensamentos de ficar só se lamentando e sendo derrotista por algo mais construtivo. Não é se enganar. É mudar o teu foco, é focar no que é positivo. Eu digo isso porque ficar pensando no problema ou na situação, o quanto isso é ruim, o quanto está tudo difícil, o quanto você é vítima das circunstâncias, não te ajuda. E pensar nisso até tira o teu foco de outras atividades, de outras frentes, de outras coisas com as quais você deveria estar se ocupando. Ou seja, pensar demasiadamente no que é ruim atrapalha até a tua produtividade no que precisa ser feito. Deixa eu te contar uma história. Eu estava fazendo uma palestra um dia em Cosmópolis, uma cidade próxima aqui de Campinas, onde eu moro, e era um evento aberto, uma palestra com bastante gente, num ambiente bastante grande. E durante a palestra eu notei que na primeira fila tinha um senhor sentado bem na primeira fila, né? E ele me olhava enquanto eu falava, eu estava num palco, num lugar mais alto, então ele me olhava mais ou menos assim, o tempo todo dessa forma. E ele não mudava a expressão. E eu falava, e meu olhar se dirigia de novo para ele, eu olhava ali para ele, ele estava do mesmo jeito.
aquela cara de tédio, aquela cara de quem não estava gostando. Cara, sabe o que foi acontecendo? Eu comecei a prestar atenção e tentar reverter aquela expressão dele. Na verdade, é uma expressão de desagrado, né? Eu estava tentando mudar aquilo, pensando, pô, o sujeito não está gostando da minha palestra. E eu falava, falei, agora eu vou mudar a expressão dele. E nada, o sujeito permanecia do mesmo jeito, parado, olhando para mim. Sabe o que começou a acontecer? Eu comecei meio que a perder o foco. Porque isso acontece mesmo com quem dá palestras há tanto tempo como eu. Eu comecei a prestar atenção no cara ali e falei, ele não está gostando, ele não está indo bem. Puxa, mas eu acho que as pessoas estão gostando. O que eu tive que fazer? Ignorei aquele senhor por alguns minutos e comecei a prestar atenção nas centenas de pessoas que estavam lá e que gostavam. E isso tudo sem parar de falar, né? Você me passando a tua mensagem, mas a cabeça trabalhando o tempo todo. Não, peraí, tem gente gostando, aquele cara está até sorrindo, olha lá, aquela pessoa concordando com a cabeça, felizinha. Então, as pessoas estão gostando, é só esse senhor que não está. O que eu fiz? Parei de olhar para ele. Então, e aí a palestra foi bem, e foi muito aplaudido e tudo mais. Então, se você ficar olhando para aquele aspecto que não está bom na tua vida, que está negativo, que está ruim, e só para ele, você deixa de prestar atenção a uma porção de coisas bacanas e boas que estão ao teu redor e que podem estar acontecendo. Então pensa nisso. O quanto você tem colocado a tua energia, a tua atenção, o teu foco no que está ruim, em vez de colocar essa energia, esse foco no que você pode fazer de construtivo, de positivo para melhorar. Ok? Então lembre-se desses 3 passos. Primeiro, recapitulando, vamos lá? Primeira pergunta que você se faz. A situação é tão feia quanto eu estou pintando, hein? Pode não ser. Segundo, ficar pensando nessa situação, ainda que seja feia, vai me ajudar? Está me fazendo bem? Ah, não tá. Está me fazendo até mal. Dá uma palpitação, uma angústia. Dá mesmo. Então, passa para a terceira pergunta. Em que eu posso pensar que vai me mover para frente e para cima? Na direção dos meus objetivos, para substituir o meu foco do negativo para o positivo. Fazendo assim, você já consegue melhorar em vários aspectos. A propósito, aquele senhor que ficava me encarando desse jeito o tempo todo, ao final da palestra foi lá falar comigo. Eu pensei, nossa, agora ele vai dizer um monte de coisas que vão me deixar até chateado, talvez. Mas nada, ele veio com aquela cara dele, a mesma cara, e falou assim, parabéns, eu adorei a sua palestra. Era a expressão, era o jeitão do sujeito, ele tinha gostado da palestra. Se eu tivesse continuado a olhar para ele o tempo todo e pensando, nossa, ele está detestando, ele não gosta de mim, eu sou um mau palestrante, a minha palestra realmente teria sido um fiasco. Então, às vezes, ignorar um problema faz você se sentir melhor e o problema nem é tão ruim. Às vezes, nem problema é. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou e está me assistindo pelo Facebook, não se esqueça de comentar, de curtir, de compartilhar. Curta a minha fanpage, para que mais pessoas também tirem o foco do negativo e botem no positivo. E se está me vendo pelo YouTube, assina o meu canal para acompanhar os próximos vídeos. Obrigado pelo seu tempo, sucesso, tchau! Eu quero agradecer também ao Adriano Araújo, que me escreveu dizendo, Douglas, eu vi que você gosta de miniaturas de super-heróis, tô te mandando uma lembrança e tá aqui, fazendo parte já do cenário, ok, Adriano? Obrigado, um abraço!